E o Tech News hoje veio fazer uma visita ao Demi Guettico, que é diretor-presidente do NIC BR. A gente fala sempre sobre tecnologia, fala muito sobre comportamento digital. Temos acompanhado todas essas discussões sobre privacidade. A gente falou muito, você deve ter acompanhado, sobre essa polêmica envolvendo a franquia de dados na internet. Se a gente quer discutir esses assuntos e saber para onde vão essas discussões, qual é o futuro de tudo isso, ou pelo menos o que se projeta para alguns desses temas, acho que a gente tem que ir para a origem dessas coisas. E é por isso que eu estou aqui para ter essa conversa com o Demi Guettico. Professor, muito obrigado por nos receber. Vamos começar falando então sobre um assunto polêmico? Tudo tem limites. Evidentemente, no mundo físico não há nada sem limite. Isso não quer dizer que você deva ter uma franquia adicional à internet na banda fixa, porque ela já tem um limite óbvio, que é a velocidade que você contratou. Quando você contrata uma velocidade, essa velocidade dá um limite já per si do que você vai poder usar daquela internet. Me lembro que nos velhos tempos, quando a gente tinha velocidades muito baixas, nós usávamos aquilo dia e noite e dia, sábado e domingo, sempre no limite, para poder trazer o que dava no começo da rede acadêmica. Hoje as velocidades são grandes e nem sempre, quando elas são entregues, a estrutura prevê atendimento a essa velocidade. Então aí existe uma mistura de interesse de fazer mais propaganda do serviço e de ter a estrutura equivalente ou não para isso. É claro que existem, na minha opinião pelo menos, dois modelos bem distintos. O modelo em que você contrata uma quantidade, que é o que acontece na internet móvel. Por que você contrata uma quantidade? Porque na internet móvel não dá para definir qual é a velocidade. Se você está num lugar sozinho, numa célula sozinha, você vai ter uma ótima velocidade. Se você estiver no meio de um jogo de futebol, no estádio, provavelmente vai ter uma velocidade ruim, porque tem uma opção de gente acessando a mesma célula. Então o que se definiu nessa área móvel, e nós aceitamos, é o que está sendo usado por aí, é uma quantidade de informação que pode ser gasta mais rapidamente ou menos rapidamente, dependendo do local onde você se encontra. Já o caso da internet fixa, a definição que vem do começo dos tempos é uma definição de banda, de velocidade que você contrata e não de quantidade. No caso você contrata o tamanho do balde, no outro caso você contrata a bitola do cano. Então no caso da internet fixa a ideia é contratar a bitola do cano, como acontece na luz da nossa casa, temos uma quantidade máxima de energia que nós podemos consumir, mas podemos consumir o que quisermos. E é claro que isso é uma conta estatística também, se todo mundo resolver consumir o máximo num certo instante, simultaneamente não há como atender, mas isso é estatístico, da mesma forma que um buffet é estatístico. Eu posso comer 500 gramas, posso comer 800 gramas, posso comer 100 gramas, mas o buffet faz uma conta e sabe que eu não vou comer 5 quilos e também não vou comer 2 gramas. Quer dizer, existe uma conta que mantém o modelo. Então, na minha opinião, temos que preservar os dois modelos. O modelo que é baseado em velocidade para a banda fixa e o modelo que é baseado em quantidade, que é usado na internet móvel. Não é verdade que quanto mais você usa a internet, mais pesado fica isso para o seu provedor. Não é pelo menos diretamente proporcional. Vou dar um exemplo. Se você contratar, por exemplo, TV a cabo na sua casa, você tem direito a assistir filmes na TV a cabo ou canais, o que for. O tempo que você gasta com aquilo ligado ou não afeta a sua conta, porque tudo vem da mesma central no começo da instalação e, portanto, para eles é irrelevante se você passa o dia inteiro assistindo ou não, e já está previsto na sua estrutura. A internet originalmente era radicalmente diferente disso, porque você acessava coisas em todo lugar do mundo. Você podia baixar um vídeo da China, depois assistir um programa na Alemanha e ler no jornal nos Estados Unidos. Quer dizer, você tinha uma indecisão, uma indefinição do local que estava sendo acessado. E continua assim, evidentemente. Mas quando você tem aplicações que são mais ou menos constantes, por exemplo, você assiste filme de noite em sua casa, isso não vem de qualquer lugar do mundo, isso vem de uma central de filmes que está perto da cabeça de transmissão da sua operadora. Quanto mais filmes você assiste, estranhamente, pode ser mais barato para ela, porque isso já está do lado. Quer dizer, é como você usar um pedaço da internet para fazer TV a cabo. Então esse pedaço não devia crescer com o uso, porque não há um custo correspondente ao uso. Claro, se eu estou acessando diversos lugares do mundo, isso pode gerar um custo crescente com o uso, porque os cabos que vão aos lugares do mundo têm que ser contratados com maior bitola. Mas se eu estou assistindo algo que está na casa do provedor, o provedor não paga mais para me enviar isso durante uma hora ou o dia inteiro. Então esses argumentos são um pouco misturados. Existem certamente condições em que é necessário ter um custo maior para você ir lá para fora, e existem situações que, paradoxalmente, apesar de serem intensas no uso, são mais baratas para o provedor.
internet é um bicho perigoso, como é o mundo. Quer dizer, o mundo é perigoso. Queremos um mundo seguro. Nós temos que aprender como viver nesse mundo com segurança. Quer dizer, nós temos que ensinar como as crianças se comportam no mundo com segurança, eventualmente equipá-las com ferramentas que lhes permitam não ser molestadas e atacadas e tal, mas o mundo em si não é seguro. Dizer que queremos uma internet segura é um idealismo que nunca vai ser, é uma utopia boba. Não é uma coisa que queremos uma cidade segura. Sabemos que tem lugares da cidade que são perigosos, sabemos que tem horários das cidades que são perigosos. E na internet tudo isso está presente ao mesmo tempo. Quer dizer, não existe um horário perigoso porque o horário é o mesmo em todo lugar. Não existe um lugar perigoso porque tudo está a um clique de distância nosso. O objetivo não é tornar a internet segura. O objetivo é mostrar às pessoas como elas podem usar aquilo de forma segura e, obviamente, combater os ilícitos que acontecem. Quer dizer, da mesma forma que no mundo real você tem que pegar um sujeito que é um meliante e isolá-lo da sociedade, você tem que fazer isso na internet, mas não é o mundo que vai ser mexido, pelo menos não rapidamente. E nós fracassamos nesse aspecto, quando a gente fala sobre essa coisa da educação digital, nós conseguimos avançar, porque o Marco Civil, por exemplo, é um dos estímulos a isso, para que se tenha a disciplina educação digital, para que essa ideia seja difundida com modelos, mas são pouquíssimos os avanços. Tem uma pesquisa da FEComércio que mostrava que, pelo menos no estado de São Paulo, só menos de 5% das escolas efetivamente conseguiam aplicar a educação digital sem que fosse simplesmente ensinar a criança a fazer um desenho. Não, era como ser um cidadão digital. Educação digital é isso, né? Exatamente, esse é exatamente o mesmo caso que foi falado. Quer dizer, não adianta você usar os métodos tradicionais em algo que rompe esses métodos tradicionais. E tem um outro aspecto que é complicado na internet, que é o seguinte: ela abre tantas fronteiras novas e não trafegadas no passado, que há um deslumbramento, há uma exuberância, né? Então todo mundo fala além do que devia falar, todo mundo é mais ativo do que precisava ser e depois se arrepende eventualmente e tudo mais, mas eu imagino, e eu não sei, se evidentemente é um desejo meu, que essa seja uma exuberância que vai depois de alguma forma coalescer, quer dizer, nós vamos ter um pouco mais de juízo e ver que essas coisas não são assim, que não é qualquer fotografia minha que eu ponho na rede para todo mundo e tal. Eu imagino que essa é uma fase de deslumbramento que vai durar um certo tempo e que depois vai tender a uma coisa mais comedida, né? Mais racional. Quando você ensina educação para as crianças dessa área, não é como é que você aperta os botões, como é que você puxa um mouse, como é que você desenha na tela, mas que esse é um mundo, é como você ensinava no passado, como é que ele se comporta numa rua com pessoas que ele não conhece, como é que você se comporta para se movimentar numa cidade, se você não conhece os meios de transporte, como é que você fala com alguém desconhecido. Quer dizer, são conceitos mais gerais. Na verdade, nós devíamos voltar ao básico e dali tentar explicar o que é a internet para as pessoas. Eu tenho um ponto que eu considero muito elogiável para o país, que é o Marco Civil. O Marco Civil é uma lei que foi elogiada por todos que entendem da internet, especialistas lá fora, uma lei muito bem dosada, porque ela é uma espécie de regulamento, uma espécie de forma de impedir, né, uma regulação pesada sobre a rede. Ele regula a rede impedindo que exista censura, que exista bloqueio, que exista ataque contra conteúdo sem apoio judicial e tudo mais. Então o Marco Civil veio, na minha opinião, na direção muito certa, de alguma forma concretizando os conceitos da internet, protegendo a internet como ela é. Mas ele tem uma perna faltante, que é a perna de proteção a dados individuais, a dados pessoais. Claro que atualmente nós estamos num mundo em que a privacidade está sob grande ameaça. Quer dizer, nós temos câmeras em todos os lugares, nas lojas todo mundo está te filmando, na rua todo mundo está te filmando, tudo que você navega, de repente você recebe propaganda correspondente àquilo. Quer dizer, evidentemente que existem ferramentas e possibilidades de vasculhamento que não existiam no passado. O Marco Civil já tenta colocar um freio nisso, dizendo que a privacidade é algo que depende de contexto, que quem provê um serviço tem que limitar a sua ânsia de conseguir informação ao serviço realmente provido. Se eu estou comprando um livro na rede, é razoável que ele queira saber meu endereço, porque vai ter que mandar o livro pelo correio. Mas se eu estou navegando na rede, o sujeito que me leva para navegar não tem que saber que sítio eu visitei ou não. Então o Marco Civil já provê uma estrutura que dá alguma proteção ao usuário, mas isso devia ser aprofundado, e uma lei irmã do Marco Civil é essa lei de proteção de dados individuais, que tem avançado com avanços e retrocessos, mas a gente espera que venha, porque sabemos que essa é uma área muito ameaçada. Só para dar um exemplo, um dos últimos ataques na rede, de um mês atrás, que tirou um pedaço da rede norte-americana do ar, foi feito usando câmeras de vídeo instaladas em todos os lugares da rede, que eram vulneráveis a um ataque de hackers que dominavam as câmeras. Então, quer dizer, você tem uma câmera na sua casa que é baratinha, está lá
filmando o eventual aspecto de segurança, quem entra, quem não entra, e de repente tem um monte de gente morando na câmara que você nem sabe que está morando na câmara. Então aquelas imagens podem estar indo para lugar que você não sabia quais são, de repente alguém está vendendo imagens suas dentro da casa, você tem uma TV interativa, pode te ajudar você pedir uma pizza pela TV, mas também pode avisar todo mundo que você quer pizza de calabresa, não de mussarela, e que, portanto, você tem determinado gosto. Quer dizer, isso realmente é uma batalha difícil dizer se ainda é, digamos, vencível ou não, né? Eu espero que a gente consiga vencer essa batalha de proteger a privacidade de cada um de nós, mas nós estamos extremamente ameaçados nesse mundo e uma lei nesse sentido viria muito bem, na minha opinião. Se bem que, lembro, a internet é algo internacional, quer dizer, por mais que você proteja a privacidade do brasileiro, certamente que se todas as empresas brasileiras se comportarem dentro da lei, nada garante que a sua privacidade será respeitada pelas empresas que não estão aqui. Aliás, nem sei exatamente o que significa uma empresa estar aqui. O que a internet faz em termos de ruptura? Ela ataca o que a gente chama de jardins murados, quer dizer, áreas que têm um certo conforto, uma certa proteção, ela descobre jeito de atacar isso aí e tirar vantagem em cima disso. Quando você tem uma proteção, entre aspas, murada, né, esse é um foco do ataque da internet. E o ataque tem dois aspectos. Primeiro, um ataque conceitual, quer dizer, vou quebrar aquilo conceitualmente. E depois tem a aplicação pragmática, onde alguém mais esperto ou menos esperto pode tirar vantagem daquilo em proveito próprio. Então você tem voz sobre IP, é um ataque conceitual, você pode traduzir voz por IP. Quem vai explorar isso são outros 500. Então você tem forma de atacar, digamos, o serviço de táxi, mas quem vai explorar isso no mundo virtual pode ser a favor ou contra, não vou discutir se ele tem vantagem ou não com isso. Atualmente você tem cadeias de confiança, você tem dinheiro no banco. O que significa que você tem dinheiro no banco? Quer dizer que você confia que o banco vai dizer para todo mundo que você tem aquele dinheiro, porque aquele dinheiro de fato não existe materialmente, você não tem 10 quilos de ouro no banco, você tem um dinheiro que é algo que você só tem porque o banco diz que você tem e os outros acreditam que você tem uma casa. Quem garante que você tem? Bom, tem um cartório de imóveis, tem lá um registro, que você tem uma casa, 30 anos está lá o registro, então os outros confiam nisso. Então existe uma cadeia de confiança que foi montada no mundo tradicional. Esse é um jardim murado, a internet vai tentar quebrar isso. Então como ela vai fazer? Vai tentar fazer uma confiança distribuída. Eu posso fazer uma rede de confiança distribuída onde não tem uma instituição que diz que eu tenho dinheiro, mas essa rede distribuída garante para quem quiser que tem dinheiro e, teoricamente, se for bem construída, essa rede não é quebrável facilmente, não é fraudável facilmente. Então essa é uma tecnologia. Blockchain é uma tecnologia desse tipo. Você pode usar isso para fazer registro de imóveis, pode usar para fazer capitais, ou você pode usar para fazer moeda. A Bitcoin é uma aplicação sobre isso. Como toda aplicação sobre isso, pode ser positiva ou negativa. Eu não vou discutir isso aí. Tem gente que acha Bitcoin altamente arriscado e que você não devia apostar nela. Pode achar que é uma cadeia da felicidade, é uma coisa que ninguém sabe quanto vale a cotação, mas isso é uma aplicação. O fato que é a ruptura não é a moeda ser o Bitcoin ou não. O fato da ruptura é que eu tenho uma forma de criar uma cadeia de confiança que não é a tradicional. Então quem está em risco? Instituições financeiras que distribuem confiança, cartórios, qualquer coisa que trabalha na base. Por que o seu registro automóvel está onde? Está num lugar registrado numa entidade. Mas se isso estivesse numa coisa tipo blockchain, todo mundo saberia que o carro é seu ou não, quando foi comprado ou não. Quer dizer, você teria isso de uma forma segura e sem depender de um cartório central. Então, só para dar um exemplo, são situações que a internet vem rompendo e às vezes na ruptura aparece um espertalhão qualquer que se aproveita disso até para o dano do sujeito, mas a estrutura em si está rompida.